Vamos dar continuidade aqui, gente? Então, eu me deparei com uma matéria deveras interessante aqui na Folha, que eu tenho que ler em off pra vocês, e que abre um pouco um debate interessante. Eu falei interessante 2 vezes, eu sou o rei da retórica. Vocês conseguem ver isso, né? Vamos lá. O Irá Machado. Transformação da política em guerra cultural é legado do bolsonarismo mesmo sem Bolsonaro. Não é por acaso que os evangélicos continuam provocando os estragos na avaliação do presidente Lula, como mostrou o Datafolha, e que a frente parlamentar desse segmento religioso incomoda o atual governo no Congresso. Se no passado políticos e pastores evangélicos adotavam uma postura pragmática, aproximando-se inclusive do PT, agora eles têm um novo motivo para cerrar fileiras com a oposição: a transformação da política brasileira em uma guerra cultural. Grosso modo, a guerra cultural reflete uma divisão profunda entre progressistas e conservadores, a respeito das noções de moralidade. Na prática, isso se traduz em disputas sobre legalização do aborto, direitos LGBT, feminismo, igualdade de gênero, orçamento da cultura e conteúdo da educação nas escolas, entre outros temas. De acordo com o cientista político Guilherme Casarões, esse é um dos principais legados do bolsonarismo, com prováveis implicações de longo prazo, mesmo que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe a liderança do movimento, abre aspas. É difícil especular o que vai ser do Bolsonaro daqui pra frente, mas o bolsonarismo, mesmo que mude de nome, vai ter um impacto muito grande na maneira como o país se organiza politicamente. Diz Casarões, que é professor da Escola de Administração de Empresas da FGV. Essa maneira bolsonarista de pensar o país e a política está muito pautada nas noções de nacionalismo cristão. Não é o patriotismo militarista, ou não se resume a isso, tampouco é a visão religiosa sectária. É a fusão dessas duas coisas. Esse nacionalismo cristão, segundo Casarões, se traduz na ideia de que as respostas para todos os problemas sociais do país estão numa agenda alinhada a valores religiosos, abre aspas. A isso corresponde a luta contra o comunismo e suas manifestações políticas e culturais. O combate ao que eles chamam de ideologia de gênero, o enfrentamento do que eles consideram depravação moral da sociedade. Diz o cientista político, que é coordenador do Observatório da Extrema-Direita. A análise desse emaranhado entre política, fé e patriotismo levou Casarões a propor um novo conceito para entender líderes como Bolsonaro: populismo religioso de direita radical. Chat do meu coração, eu amo vocês. Como que a gente chama populismo religioso de direita radical? Qual que é o nome disso? Gente, isso aqui é só fascismo, tá? Por que eu tô lendo isso aqui? Eu não consigo compreender a resistência que esses analistas políticos têm em simplesmente chamar o Bolsonaro do que ele é e chamar o bolsonarismo, o que ele se tornou, do que ele é. Fascismo, tá? Vamos destrinchar isso aqui. Populismo religioso de direita radical. Populismo, vamos compreender com algo com apelo às massas e demagogia. Fascismo tem? Sim, é fenômeno de massas. Religioso? Muito, muito religioso. E de direita radical. E aí ele fala a união do militarismo com as religiões. Gente, isso aqui é fascismo de ponta a ponta. De cabo a rabo. E eu queria aproveitar também a deixa para falar um pouco sobre religião no fascismo. Porque é frequente os fascistas mesmos, né, ou a galera da direita, empurrar o fascismo pro espectro da esquerda para não ir pra lata do lixo da história junto com eles, né? E frequentemente eles falam que o fascismo era contra a religião. Gente, não só não era, como a religião católica foi um pilar do fascismo. Então, falando do Mussolini, para vocês terem uma ideia, né? Caso vocês não saibam, o Mussolini era do Partido Socialista Italiano no começo. Só um parênteses. Não era socialismo marxista, tá, gente? Nessa época, socialismo é uma palavra em disputa. Lembrando que a oposição aos bolcheviques no governo provisório era em boa parte feita pelo Partido Socialista Revolucionário, tá? Então, nessa época, o Mussolini era ateu. Só que depois que ele se aproxima da direita, depois da Primeira Guerra, aí ele começa a apoiar a igreja e vice-versa. Por quê? Porque a igreja na Itália, a igreja católica, apostólica romana, é muito anticomunista. Muito anticomunista. E acusava o comunismo de querer destruir, ora a hora, a família. Então, gente, o Papa Pio XI apoiou o fascismo, abertamente. Tanto que, em 1929, o Vaticano recebe independência política. De quem? Dos fascistas. O Vaticano fica sob o controle da igreja por causa do Mussolini. Isso não é apoio? Mútuo. E aí a galera vai me dizer que não existe apelo... não existe apoio dos fascistas à igreja? Existe muito e vice-versa, tá? E no caso do Francisco Franco, na Espanha, foi até mais explícito. Em 37, se publica uma carta dos bispos espanhóis que dizia que o lado republicano
era uma ameaça às tradições. O lado republicano era oposição ao Franco. O lado do Franco era o lado nacionalista, o lado fascista, né? E por que isso acontece? Ora, porque o fascismo tem apelo às massas e defesa à tradição. Em países de matriz católica, isso se repercute muito na religião. No Brasil não é diferente. Como que era o fascismo brasileiro na década de 30? A gente pode dizer que o integralismo foi o seu melhor representante. O integralismo é um movimento de fundamentalismo religioso até os dias de hoje. Então não caio nessa de, não, o fascismo é contra a religião, é contra o cristianismo, é contra o catolicismo, é cristofobia. Muito que pelo contrário, gente. Muito que pelo contrário. O Mussolini dizia que as crianças tinham que rezar pelo Duce todas as noites. Rezar pelo Duce. O único lugar que isso foi diferente foi na Alemanha. Porque na Alemanha o catolicismo não era tão forte. Lá teve a reforma protestante, é outra coisa. Então eu tô falando isso pra armar vocês contra esse discurso viciado, tá? E novamente, me oponho muito a essas definições novas de populismo religioso de direita radical. Isso aqui é reinventar a roda. É não querer admitir que o fascismo é um fenômeno cíclico do capitalismo. É não querer admitir as semelhanças entre o Bolsonaro e o fascismo histórico. O fascismo japonês foi religioso? Sim. No shintoísmo. Inclusive, quando eles ocuparam a Coreia, eles forçavam os coreanos a aceitar o shintoísmo. Tinha também um apelo neopagão no fascismo? No fascismo italiano, não. No nazismo alemão, sim. E, novamente, gente, para as pessoas de má fé que pegam os meus vídeos e ficam fazendo react, eu estou me referindo ao fascismo como um fenômeno político e ideológico. Não estou me referindo ao fenômeno italiano do partido fascista, tá? Vou falar isso olhando no olho. Você que pega meu vídeo pra fazer react de má fé, você não tem mais desculpa, tá? Estou falando com todas as letras. Estou me referindo ao fascismo como um fenômeno político e ideológico. E falando em fascismo, só pra coroar aqui, né? Aí eu vou dar uma pausa já. Desembargador diz que Paraná tem nível cultural superior ao das regiões do norte e do nordeste. Sabe o que é nível cultural superior? É ter um cara chamado Ratinho Júnior como governador. Isso é superioridade cultural, né? É ter o Ratatouille Filho como governador. Fala ocorreu durante a apreciação de recurso na segunda Câmara Criminal do TJPR. Em nota, Mário Elton Jorge disse que se referiu à corrupção em geral, e que não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região. Não, não teve não. Sabe qual foi o erro desse cara? Não foi falar merda, foi ser pego. Então isso aqui é só pra coroar, né? A grande superioridade cultural do Paraná. Realmente. Tem uma mosquinha muito chata aqui que tá me incomodando. Imagina o que ele falaria se ele tivesse, né? Meu estado é triste demais, relaxa, não tá fácil pra ninguém. Governos ditatoriais do Islã pode se considerar fascismo? Quais? Você tá falando tipo o Irã? Eu não sei. Eu não conheço o Irã o suficiente. Não entendo de história do Irã o suficiente pra dizer. Desculpa.